Altas temperaturas têm feito com que o estado do Piauí seja um dos recordistas no número de queimadas, incêndios registrados aqui no estado. O Piauí já é o terceiro maior do Brasil em número de incêndios. Só perde para a Bahia e para Minas, que tem uma dimensão muito maior territorial. Eu vou falar com a Gorete Santos, está ao vivo, traz detalhes no Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde, Gorete. Pois é, Joelson, literalmente pegando fogo, né? E infelizmente também. A gente sabe que setembro, tradicionalmente, já é o mês com o maior número de focos de incêndio aqui no estado do Piauí. Mas, este ano, isso tem crescido ainda mais. Para você ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 4.073 focos de incêndio. Só este mês, a quantidade já ultrapassou. São 4.181 até ontem, né? Hoje não foi contabilizado ainda. A gente não está somando nesses números. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros, trazendo inclusive as informações, né, sobre os pontos mais críticos aqui no estado do Piauí, onde os esforços estão sendo concentrados neste momento. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros está presente hoje nas cidades da região de Curimatá, Avelino Lopes, Jurema e São Brás. Nós temos com essas 4 equipes nessa região sul do estado. Temos também uma equipe ainda na região de Assunção do Piauí, onde está tendo um grande incêndio em vegetação naquela região também do estado. Temos informações de focos em reservas ambientais, mas essas reservas ambientais, como ela tem uma responsabilidade específica do gestor, está sendo feito esse combate, como é o caso, por exemplo, da Serra das Confusões, que o ICMBio está presente com o seu pessoal fazendo o combate a incêndio. O Corpo de Bombeiro não está presente, mas a gente tem informação da atuação. É um trabalho complicado, é um trabalho complexo, como a gente sempre vem debatendo, por conta da própria característica da vegetação, do acesso que não se tem, além dessas condições climáticas nossas que são já conhecidas. Qual que tem sido o impacto, né, Coronel, a devastação, os prejuízos em função disso? Isso, nós temos os efeitos dessas queimadas, eles são desastrosos em todos os sentidos. A gente piora a temperatura e a umidade do ar, essa temperatura fica bem mais elevada, a qualidade do ar fica comprometida, o meio ambiente como um todo. Isso só para a gente levar em conta essa questão ambiental, mas temos o fator econômico também. Essa vegetação ela é pasto para justamente para os nossos criadores. Nós temos criadores de abelha, os apicultores estão sofrendo muito porque também é uma criação muito utilizada, uma prática muito utilizada no nosso semiárido, e infelizmente a gente está tendo essa condição que está se apresentando e tende sempre a piorar em função das características, ventos, temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar. Josta, uma pergunta. Coronel, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Quero convidar o senhor, telespectador, também para ver esse mapa que mostra a situação do Nordeste, do Brasil inteiro, em relação aos casos, né, os riscos para queimada. Você está vendo aí essa área vermelha que pega um pouco do extremo sul do estado do Piauí, mostrando um grande perigo para incêndio. E aí, da metade do Piauí para baixo, né, de Teresina para baixo, você tem aí um cenário que mostra o perigo. Ou seja, você tem grande perigo ou perigo em metade do estado do Piauí, sobretudo a metade sul do estado do Piauí. E tem também os locais onde existe maior risco para o foco de incêndio, que são esses pontos vermelhos, como você pode perceber no mapa do estado do Piauí. Você tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 regiões, maior parte delas semiárido cerrado piauiense, com risco de incêndio. Pergunto, Coronel, essas áreas mais graves, elas estão recebendo uma atenção especial do Corpo de Bombeiros? Sim, o Corpo de Bombeiros, mesmo não tendo unidades nesses municípios, nós estamos atendendo, como eu disse, nessa região aí mais crítica, nós estamos com essas 4 equipes. Vale ressaltar sempre
o apoio que nós temos, que na verdade é um trabalho integrado, essa região toda e todo esse nosso trabalho aqui, ele está associado ao trabalho e o apoio de brigadistas contratados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o próprio município disponibiliza também pessoal, a estrutura, tratores, caminhões que tem nessa região, os próprios proprietários também, eles estão nos dando muito apoio em relação a essa condição. Existe até um certo desespero de algumas pessoas, a gente percebe em relação a isso aí, porque eles querem às vezes usar o fogo contra fogo e termina piorando, e aí a gente alerta a população para não utilizar essa prática, que ela é extremamente arriscada, muitas vezes querendo resolver um problema, você piora um problema que já está posto no local. Então é uma situação crítica, como a gente vê. Essa região também, para quem não conhece, é uma região muito acidentada, ela tem um plano mais alto e ela tem uma região montanhosa também, e esses são os pontos mais críticos, porque além de ter uma propagação mais fácil, ele tem uma dificuldade de combate. Então, alertar a população para ela ficar atenta e justamente a gente, sabendo desses riscos, as pessoas que pretendem fazer, adiem a sua queimada controlada, até porque está suspensa. Você conseguiu identificar as causas desses incêndios mais recentes e que foram mais devastadores, que têm ocorrido este mês especificamente aqui no estado do Piauí, Coronel? Nós não temos essa perícia, chamando sempre a atenção, é interessante a gente sempre alertar que o incêndio que se iniciou, o que eu provoque, por exemplo, na minha propriedade, e atinja, ele cause danos, eu sou o responsável por ressarcir esses danos, os danos materiais e o próprio criminalmente e até um ressarcimento ambiental. Então o próprio Ministério Público também, ele é parceiro nesse sentido e está cobrando, abrindo ações civil públicas no sentido de fazer essa penalização das pessoas por conta de todo esse transtorno, no mínimo que a gente pode falar em relação ao nosso estado. Muito obrigado, então, Coronel José Veloso, Corpo de Bombeiros, atualizando as informações acerca do combate aos incêndios florestais aqui no estado do Piauí. Joelson.